Que a paz de Cristo esteja com todos, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que acompanham também pelas mídias sociais, pela internet. E Deus venha falar ao seu coração. Certa vez me perguntaram: pastor, crente não fica triste? Não me perguntaram, afirmaram. E em decorrência dessa afirmação, uma pessoa me perguntou: pastor, será que eu sou de Deus? Porque tem hora que eu fico triste. E me disseram que crente não fica triste. E aí? O que a palavra de Deus ensina sobre isso? Porque infelizmente, para nossa tristeza, o achismo a respeito de Deus e das coisas relacionadas a Deus tem sido muito grande, a ponto de muitos irmãos e irmãs ficarem confusos em relação à sã doutrina, a doutrina da Bíblia Sagrada, e não dos achômetros de profetas e profetisas de gente que não conhece a Bíblia. Porque se conhecesse, não falaria besteira. Quando eu vi a angústia daquela pessoa que estava passando por um quadro depressivo, eu falei: Senhor, tenha misericórdia desses falsos irmãos que não conseguem se compadecer de quem sofre. E ao invés de ajudar aqueles que sofrem, infringem a essas pessoas um peso muito maior. Qual de nós aqui nunca derramou uma lágrima? Nunca. Seja por qual motivo for. Possivelmente você não está lembrado, mas no mínimo no dia do seu nascimento você deve ter chorado. Porque é uma prática dos médicos que a criança chore para que inicie o processo ali de respiração e outros. Mas talvez você lembre de momentos claros onde a tristeza tomou conta de sua vida naquele instante, ou por causa de uma enfermidade, ou por causa de um pranto emocional, por causa de um relacionamento, por causa de coisas que infligiram a você. Talvez chorar também por coisas que você fez aos outros. Então dizer que a tristeza não faz parte dessa vida é ser uma espécie de extraterrestre. Era como se você não vivesse nesse planeta, ou como se você fosse um tremendo hipócrita de só julgar a dor dos outros, não considerando que você também está sujeito a ser afligido por situações de profunda tristeza. O que eu respondi para aquela vida? Eu disse o seguinte, falei: olha, se o crente não pode ficar triste, se ficar triste não é de Deus, como é que vão explicar quando Jesus chorou? Se toda tristeza e choro é fruto de erro, de pecado, é a mesma coisa de dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, ao chorar, ao ficar triste, pecou. Evidentemente que isso não é verdadeiro, mas são as interpretações populares que parecem que permeiam, que entram na mente dos cristãos contemporâneos a ponto de desprezarem as Escrituras e ficarem com as suas próprias opiniões. Outra frase também que costumam dizer: ah, esse aí tem depressão, deve ter pecado ou tem demônio.
Ele está triste porque pecou. Porque se ele estivesse andando no Espírito, não estaria triste. São palavras de julgamento, palavras terríveis daqueles que deveriam abençoar. Frases como essas deixam a pessoa que está triste mais triste ainda. Eu já preguei aqui a respeito de depressão, ou algo semelhante que a Bíblia coloca na vida do salmista, e mostrei algumas coisas que poderíamos fazer para que a situação fosse menos ruim. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, aonde eu entendo que Deus nos pergunta e tem um diálogo conosco: por que estás triste? Por que tua alma está abatida? É fato de que existem as tristezas decorrentes do pecado. É fato que existem tristezas que nós causamos a nós mesmos. Mas eu não quero falar dessas hoje. Outro dia podemos tratar dessas. Eu quero falar, por exemplo, da tristeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra, por favor, em Mateus capítulo 26, versículo 38. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus no capítulo 28. Perdão, 26, 38. Obrigado. Capítulo 26, versículo 38. Jesus subiu a um lugar para orar, chamado Getsemane. Ali, junto com os seus discípulos, ele levou Tiago e João a um ponto mais distante. No verso 37 diz assim: e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ora, se a tristeza não faz parte de um ser humano, se um cristão não pode sentir tristeza, como explicar essa passagem? Vamos explicar outras passagens em que Jesus chorou, em que esteve triste. Logo, o pré-julgamento de que tristeza é fruto de pecado não prevalece diante da Bíblia. Não deve ser usado nem argumentado com aqueles que sofrem. Mas pensemos mais um pouquinho. Jesus disse aqui: a minha alma está profundamente triste. Nós encontramos paralelo em outras passagens da Bíblia. Encontramos o salmista que diz: por que está batido a minha alma, por que se perturba dentro em mim? Encontramos outras passagens que mostram situações de irmãos enfrentando lutas, consequentemente tristezas. O que fazer? O que a tristeza nessa passagem bíblica demonstra e ensina? Vamos ver mais um texto sagrado? 2 Coríntios 6,10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo falando da sua dedicação à obra, de como ele abriu mão de várias coisas para dedicar-se ao Senhor. No versículo 10 ele diz assim:
entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Se tem um versículo que nós temos paralelos, opostos, são esses. Um deles é esse. Quando ele diz o seguinte: entristecidos, mas sempre alegres. Como podemos entender essa frase? Vamos pensar sobre isso. A tristeza, ela, pelo menos nessa passagem e na outra que nós lemos, ela demonstra, ela ensina, primeiro, a nossa humanidade, a nossa limitação, que somos sujeitos a emoções e que estamos vulneráveis diante de circunstâncias que nem sempre buscamos ou causamos. Alguém escolhe ficar doente? Olha, eu quero pegar uma AIDS, eu quero pegar uma malária. Não, a menos que seja louco. Aí já entra no âmbito da psiquiatria. Alguém escolhe sofrer alguns flagelos desta vida, perder um ente querido? Você não escolhe, mas é próprio do ser humano, nós estamos sujeitos a isso. Tanto é que há uma luta interior, há interrogações legítimas e verdadeiras, porém nem sempre temos respostas, em situações de angústia que irmãos passam, que pessoas humanas passam, seja ela um cristão ou não cristão. A diferença é como enfrentamos essa situação, e não se vamos passar ou não, se passaremos por momento de tristeza ou não, se derramaremos lágrimas ou não, mas qual a atitude que temos diante dessas situações? Qual de você pode afirmar: nunca enfrentarei nenhum momento de tristeza na minha vida? Qual de você consegue garantir isso? É lógico que não gostamos, não é algo apreciável, mas é fruto de viver em um mundo caído, é fruto de vivermos uma existência sujeita a essas limitações, emoções e circunstâncias difíceis. Jesus chorou porque estava chegando a sua hora de passar pela cruz. O apóstolo disse que ele estava entristecido porque a luta para ele realizar a obra que Deus lhe designara era muito grande. Existiam circunstâncias difíceis, flagelos, perseguições, calúnias, e aquilo entristecia o apóstolo Paulo de tal maneira, meus irmãos, que quando ele diz entristecidos, mas sempre alegres, ele faz um contraponto interessante para eu e você pensarmos. De que espécie é a tristeza que você enfrentou ou está enfrentando? Ela é algo que você buscou, que você está sofrendo? Ela é decorrente do pecado? Que tipo de tristeza é essa? Mas eu entendo que existe uma pergunta da parte de Deus: filho, por que está triste? Fale comigo, converse comigo, leve a Deus a sua causa, apresente aquele que pode trazer conforto e esperança. Um dos livros considerados de lamentação é o próprio livro Lamentações de Jeremias. Tanto é que Jeremias é considerado o profeta chorão. Mas por quê? Ele chorava de ver o povo afundado em pecado, o juízo de Deus vindo e o povo não se arrependendo, a ponto de que a nação de Israel foi destruída, e sendo destruída,
o profeta se sentou à beira de um riacho e ali escreveu o livro de Lamentações, aonde ele via destruição e aquilo entristecia demais. O que nós aprendemos com isso? Que estamos sujeitos, meus irmãos, a passar momentos difíceis nessa vida. E talvez alguns, se não a maioria, nós somos mais passivos do que ativos. Nós mais sofremos a situação do que buscamos aquela situação. Qual mãe que nunca chorou pelos deslizes do filho ou da filha? Qual mãe que não tem a preocupação com o bem-estar de seus filhos? Muitos pais também. A palavra de Deus nos mostra outra verdade a respeito da tristeza. Pena que o profeta não conhecia a palavra de Deus, o poeta, perdão. O poeta diz que tristeza não tem fim, felicidade sim. E é uma infelicidade do poeta que não conhece o profeta. Porque se ele conhecesse a palavra, ele ia conhecer essa passagem de Deus que nos diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Se ele soubesse essa passagem, possivelmente a poesia dele seria diferente. A poesia dele seria: alegria não tem fim, tristeza sim. Porque a tristeza vai ser passageira na tua vida, não vai durar eternamente. Ainda que possa, infelizmente, perdurar alguns dias. Eu me recordo que esses dias atrás eu estava lamentando, chorando a morte de minha mãe, mais de um ano depois. Eu estava lembrando, começou a descer algumas lágrimas. Eu falei: poxa, será que um dia vai parar de doer? E ao mesmo tempo eu me perguntei também: será que tem que parar de doer? Será que um dia eu vou esquecer de minha mãe a ponto de não me comover ao lembrar dela? Será que ao me comover é sinal de fraqueza? Não, meus queridos, não. A lágrima que descia era de saudade de tudo aquilo de bom que ela passou para a minha vida. Era tristeza, sim, mas não uma tristeza destrutiva. Era uma tristeza fruto do desejo de ter ela comigo, mas fruto também de meu próprio pecado, de não entender que essa vida é transitória, de mesmo sendo pastor, às vezes me esquecer de coisas tão básicas, de que ela não era eterna, ela não ficaria para sempre. E convém a mim entender esse desígnio e suportar a aflição, suportar aquele momento de tristeza, sabendo que é passageiro, sabendo que com a graça de Deus a gente vai superar e vai vencer e vai prosseguir a caminhada. O salmista disse: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a tristeza nessa passagem, ela demonstra, ela ensina a transitoriedade desses momentos difíceis, dessas lamentações. Ela mostra também que com certeza ela vai passar. Meu irmão, minha irmã, você que sofre com tristeza, com situações de lágrimas e não acha uma razão para isso, eu quero te dizer: vai passar. Vai passar. Por quê? Porque Deus vê, Deus olha, e Deus quer vir ao seu encontro e te ajudar. Um dos episódios bonitos que eu vejo nas Escrituras foi quando Jesus foi
ao sepultamento de Lázaro, Lázaro já estava enterrado, e vendo aquela multidão, vendo a dor que eles sentiam, o Senhor Jesus Cristo chorou. O que é isso? É algo que o pastor Anísio fala com frequência, que a nossa igreja fala com frequência, é chamado de empatia, ou de compaixão. Ele sofreu junto com aqueles que sofrem. É interessante observar que o nosso Senhor Jesus não fica alheio à tua tristeza, ao que você enfrenta. E muitas vezes Ele sofre contigo. Várias vezes na visita que fazemos na cadeia, eu vi que eles estavam abatidos. E eu falei: olha, vocês podem estar presos, mas Jesus está preso aqui com vocês. Não que ele esteja impedido de sair por questão de grade, mas por compaixão e por amor, ele se faz presente aqui dentro. Não deixe que essas cadeias prendam a mente e o coração de vocês distante de Deus, porque Deus está aqui também. E aquilo eu percebia que trazia um conforto para eles. Pastor, mas você está querendo falar que Deus está com os malfeitores? Não, eu estou querendo dizer que Deus habita com um contrito e quebrantado, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não desprezará. A Bíblia diz que Ele habita no meio do seu povo e está com o seu povo, independente de onde o seu povo esteja. Porque senão, quando Paulo foi preso, Jesus não estaria com ele. Quando Pedro e João foi preso, Jesus não estaria com eles. Mas ao contrário, não só esteve, como deu forças para que à meia-noite eles pudessem cantar uma canção ao nosso Deus, e as cadeias se quebraram, as portas se abriram. Nesse sentido, nós devemos ter clareza para a nossa vida, de que a tristeza é passageira. Creia nisso, confie nisso. E se você anda abatido, triste, sofrendo, entrega a tua causa a Deus, fala com Ele. A tristeza pode ser vencida com o foco correto. Toda vez que eu me vejo abatido, lembrando de minha mãe, lembrando de alguma situação que seja triste, eu me recordo do meu Deus que diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Do Senhor Jesus Cristo, que se faz presente no meio da angústia e da tribulação. Eu me recordo das benditas e preciosas promessas de Deus para a minha vida. E essas benditas e preciosas promessas são maravilhosas. E eu e você devemos colocar todo o nosso foco nos momentos de tristeza, de que ela vai passar. Lembre-se, eu não estou dizendo da tristeza decorrente do pecado, ou da tristeza fruto de problemas e situações que você causou, mas estou dizendo daquelas situações que são próprias dessa vida e que nos abatem, ou de que nós somos vítimas, nós somos afligidos por ela. Esses tempos atrás, na televisão, vi pessoas clamando por suas casinhas, que conquistaram com muito esforço. De repente vem uma enxurrada, um desmoronamento e leva tudo. Fruto às vezes de anos e anos de trabalho. A realização de um sonho em poucos segundos destruído. E aí? Será que essa pessoa pode ficar triste? Ela tem o direito de ser humano de ficar triste? Tem sim.
E eu vou te dizer mais, irmãos. Tem hora que a melhor coisa que você faz diante do abatimento do teu semelhante é ficar junto e chorar junto. Dizer para a pessoa: não liga não, isso não é nada, é porque não é na tua pele, é porque não é com você. Talvez se fosse com você, você estava muito mais dodói ainda. Devemos ser mais sensíveis à dor do outro. O reverendo Osias, que foi capelão no seminário onde eu estudei, ele tinha uma frase que eu não me esqueço jamais. E ele falava o seguinte: filhos, vocês vão ser pastores. Ele dava aula de poemênica. E ele dizia: filho, tomem cuidado, aonde houver choro, ali é terra santa. Pise com cuidado. Tome cuidado com o que você vai dizer, com o que você vai fazer. Tenha respeito pela dor do outro. É o mínimo que Deus espera de vocês. E eu não me esqueço dessa frase. Ele falava de um jeito engraçado e aquilo ficou claro na minha mente. Eu sempre me recordo disso quando eu vejo um momento de dor, de pranto, de tristeza na vida de qualquer semelhante, seja cristão ou não cristão. Ao me deparar com essas calamidades, eu fico pensando, e geralmente eu oro: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia deles, vá ao encontro, traz um bálsamo, traz um alívio, para que essa dor seja menor. Faz uma intervenção, meu Deus, para que essa vida receba um conforto, de forma que essa tristeza consiga ser superada no menor prazo possível. Porque esse anoitecer e amanhecer pode durar vários dias. Aqui eu entendo que ele não está falando literalmente. Ao anoitecer pode vir o choro e a alegria vir pela manhã. Não é literalmente. É a ideia de que a tristeza vai passar, porque a presença de Deus vai trazer uma providência maravilhosa na tua vida. Você já percebeu isso na tua vida? Nos momentos tristes, a intervenção de Deus. Diga amém, você já viu? Eu já vi. E você já percebeu também que às vezes a intervenção de Deus é pela forma que você menos espera? Eu já vi isso também. Sabe por quê? Nos momentos especiais, Deus sabe fazer coisas especiais. Nos momentos difíceis, Deus faz coisas singulares na nossa vida, de forma que a presença, o poder, a mão dele se torna visível para aqueles que estão enfrentando. Por fim, por que está triste? Por que está abatida a tua alma? Espere em Deus, pois você ainda o louvará. Aguarde em Deus, porque essa tristeza vai ter fim. Essa situação de angústia vai passar, porque existem ricas promessas de Deus para a sua vida. E dentre essas promessas, nós temos aquela bendita onde ele diz que: olha, eu estarei com eles, eles estarão comigo, e enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Em Apocalipse 21, versículo 4, leia por favor, vamos lá. Vou ler o versículo 3 e o versículo 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugarás dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu acho lindo demais
quando diz: lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe qual a cena eu imagino? Eu imagino uma cena tão singela, de você com os olhos correndo lágrima, e o nosso Senhor Jesus Cristo vindo com um lenço especial secando tuas lágrimas, dizendo: eu estou aqui, estamos juntos. Eu acho lindo demais imaginar essa narrativa bíblica, porque a ideia é essa, de que Ele vai remover o motivo da sua tristeza, seja ele qual for. Já não haverá pranto, nem luto, nem dor, as primeiras coisas passaram. Vocês estarão com Deus, Deus estará com vocês, e essa promessa tem que fortalecer a tua vida. Essa promessa no meio da angústia te traz esperança, te traz visão, te traz o foco em Deus, de forma que você consegue enfrentar e vencer. Por fim, meus amados, o que fazemos ou o que faremos diante dessa realidade na vida de cada um? Vez ou outra, talvez você esteja passando por isso, talvez você já passou. Não quero que você passe, mas não posso te garantir que você não vai passar. O que fazer? Põe teu foco em Deus. Ponha teu foco em Deus. Saiba que Deus é o teu auxílio, socorro e bem presente. Deus é aquele que te entende. O Senhor Jesus Cristo chorou, Ele sabe o que é chorar. O Senhor Jesus Cristo se entristeceu, Ele sabe a tristeza que você enfrenta e que você passa. E Ele é o único que vem ao seu encontro, compreende plenamente e te ajuda a superar. Você pode contar com seus irmãos, com seus pastores, você pode contar com a gente, mas eu não estou com você 100% do tempo. Deus está. Deus está contigo. Deus vai te dar força para superar. A bendita presença de Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu em tua vida. E ao final, você vai perceber que essa palavra é fiel e verdadeira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oremos ao Senhor, fiquemos em pé. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor é nosso socorro e bem presente nas tribulações. Ainda que passemos por momentos difíceis, alguns, Deus, que nós somos vítimas, momentos de tristeza, de choro que não procuramos, meu Deus, sabemos que o Senhor nos entende e pedimos o socorro da Tua presença sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles que estão abatidos e entristecidos. Meu Deus, traga o renovo, traz a esperança nova nesses corações e ajude a vencer essa situação. Também visita, meu Deus, cada pessoa, cada lar que está aqui. Visita, Senhor, esses irmãos, irmãs, esses amigos, e traga, Deus, a esperança, traga a Tua palavra ali que nos remete às Tuas ricas e preciosas promessas. E assim, meu Deus, fortalece o Teu povo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. E sentar, meus irmãos.